Muito bem, queridos, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre batismo nas águas. Tem muito conteúdo para abençoar a sua vida nesse vídeo de hoje. A gente vai ver se batismo salva, não salva, batismo de crianças, batismo somente daqueles que creem. A gente vai ver batismo na tradição católica, luterana e reformada. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu queria te convidar a sinceramente você se inscrever nesse canal, ativar o sininho com as notificações e a compartilhar esse conteúdo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja. Eu creio que vai trazer muita claridade de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que assistirem esse vídeo, tá bom? Mas vamos lá? O nosso vídeo acerca de batismo nas águas. Batismo nas águas, a gente vai começar a ver o batismo na tradição judaica, porque o cristianismo surge a partir do judaísmo. Essa imagem que você está vendo é o chamado mikveh. Mikveh, ele é um reservatório de água da chuva ou de uma fonte, um reservatório de água natural, uma água que não é encanada, uma água que não passa por uma talha, por algum processo humano, uma água que vem direto ou do céu da chuva, ou uma água que vem de alguma fonte. É uma água cerimonialmente pura. O mikveh, ele é usado para pessoas passarem por esses banhos rituais do judaísmo para purificação, para a limpeza externa do corpo de tudo aquilo que poderia contaminar o corpo humano. Então, esses rituais são precursores do batismo de nós cristãos, que enfatiza a purificação e a consagração. O conceito de mikveh está enraizado na lei de Moisés e no ritualismo do judaísmo antigo. A gente vai ver lá em Levíticos, em Números, falando acerca do banho de purificação no mikveh. Os judeus praticavam rituais de purificação com águas, conhecidos como mikveh, para purificar antes de alguma cerimônia religiosa importante, de alguma cerimônia ali do judaísmo. As pessoas tinham que estar purificadas cerimonialmente falando. Então, o banho ele era exigido em várias situações. Por exemplo, se alguém teve contato com uma pessoa morta, teve uma doença de pele, após a cessação dos fluxos corporais, como a menstruação, por exemplo, entre outras situações que tornavam alguém cerimonialmente impuro. Está lá descrito em Levítico capítulo 15, verso 13, e Números capítulo 19, do verso 17 ao 19, falando acerca do banho no mikveh. O mikveh uma área de banho construída, né, de acordo com as especificações rigorosas da lei de Moisés, e ele é usado para captar a água natural, ou da chuva ou de uma fonte, para assegurar a purificação adequada. Não é uma água que teve a manipulação humana, não é uma água que o ser humano interviu de alguma maneira, mas é a água que vem direto da fonte ou da chuva para validar a purificação daquela pessoa que seria limpa cerimonialmente por meio de adentrar ali no mikveh. E qual é a similaridade do mikveh para o batismo de João? É porque João Batista ele era judeu também, porque ele não usou o mikveh. João Batista usava a prática do batismo que estava em continuidade com os rituais de purificação do mikveh, mas ele agora usa com uma nova ênfase. Lembrando, quem é João Batista? O último profeta da antiga aliança e o primeiro profeta da nova aliança. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que prepara e anuncia o caminho do Senhor. Então, João introduziu o batismo como um ato único de arrependimento, diferente do mikveh, que podia ser repetido em várias ocasiões, porque a pessoa podia pegar uma doença de pele uma ou duas vezes e ter que passar uma ou duas vezes no mikveh para ser purificada. Alguém que teve contato com alguma pessoa morta teria que passar de novo no mikveh para ser cerimonialmente pura. Então, a imersão
ali daquelas pessoas que João estava batizando no Rio Jordão, era um símbolo poderoso de transformação, de perdão, preparando as pessoas para a vinda de Jesus. Então, o batismo de João vai muito além do batismo do miquivê, daquela cerimônia do banho do miquivê, que era uma cerimônia para a pureza ritual, a pureza externa, a limpeza, a consagração para um ritual para a pessoa não estar cerimonialmente impura. Mas o batismo de João, como ele é a voz que clama no deserto, anuncia o caminho do Senhor, preparando as pessoas para a vinda de Jesus, o batismo dele é para transformação e perdão de pecados. É um batismo de arrependimento de pecados. Enquanto o Miquivê está focado na purificação cerimonial, o batismo de João estava centrado no arrependimento de pecados e na preparação para o reino de Deus. Batismo há agora uma ruptura com a tradição antiga do judaísmo para o batismo de João, que é um batismo de perdão de pecados e a preparação para o reino de Deus. Ele fala assim: arrependam-se porque com a minha linguagem aqui, o Senhor está vindo, ele chama o povo ao arrependimento a ponto de chamar esse povo até mesmo de raça de víboras, porque eles estavam mergulhados em pecados. Ele é essa voz profética que clama no deserto. Então, essa transição do batismo do judaísmo para o batismo cristão a gente tem em João Batista. Jesus, sendo batizado por João Batista, sanciona, legitima essa transformação do miquivê para o batismo de João. Seu batismo, o batismo de Jesus, não é de arrependimento, porque ele não tem pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, sem pecado. Então, como ele pode participar de um batismo de arrependimento de pecados? Mas ele participa do batismo de João para se assemelhar na humanidade e para cumprir a justiça divina. Está lá em Mateus 3, do verso 13 ao verso 15, que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se e dizendo: Eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Jesus ele foi batizado para cumprir toda a justiça. E qual é a instrução para os apóstolos acerca do batismo? Após a ressurreição, Jesus comissiona os seus discípulos a batizarem, a irem por todo o mundo, a fazer discípulos por todas as nações e a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Mateus, está lá em Mateus 28, verso 19, e a gente também vai ver o mesmo versículo em Marcos. O batismo cristão assim se estabelece como um sacramento central. O que é sacramento? Essa palavra vem do latim de sacramentum, que quer dizer ordem, ordem divina, ordenança divina. E no batismo, nós nos assemelhamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Vamos ler Romanos 6, do verso 3 ao verso 4. Diz assim o próprio apóstolo Paulo explicando acerca dessa comparação que quando nós nos batizamos, nós nos assemelhamos com Cristo. Romanos 6, do verso 3 ao verso 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus vai à terra, ele morre. Ele morre no nosso lugar. E o simbolismo do batismo está nisso. Nós nos assemelhamos com ele nessa prática do batismo. Nós morremos para esse mundo. Jesus
foi sepultado. Nós sepultamos a nossa velha natureza ao descer as águas. Jesus ressuscita para a glória de Deus Pai. Nós levantamos das águas para viver essa realidade da nova criação. E somos agora recriados no nosso espírito por meio da fé em Jesus. E porque nós cremos, nós cumprimos a ordenança do batismo. Amém? Os rituais de purificação judaicos, especialmente o mikvê, estabelecem uma base importante para o desenvolvimento do batismo cristão. Enquanto o mikvê tratava da pureza externa, cerimonial e da renovação, o batismo cristão avança essa ideia para incluir a renovação espiritual, o arrependimento, a incorporação na fé em Jesus Cristo. O batismo também mostra para a comunidade de fé, os cristãos, daquela fé que eu professo no meu coração, porque eu não posso ver a fé que está dentro do coração do meu irmão, mas a partir das suas obras eu posso ver a sua fé, conforme fala em Tiago, em capítulo 2. No livro de Tiago, capítulo 2, ele nos chama a apresentar a nossa fé com obras. Então, quando eu vejo que alguém desceu as águas, eu vejo que aquela pessoa entendeu no seu coração a fé salvífica de Cristo. E porque ela foi salva, ela se batizou. A obra que acompanha a fé que ela creu é justamente o batismo. Mateus 28, verso 19 diz assim: portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os, esse verbo batizar, ele está no imperativo, é uma ordem. Portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os. É uma ordem do próprio Senhor Jesus, o batismo. O batismo é considerado um selo da fé, um selo da justiça obtida pela fé e deve naturalmente vir após a fé, conforme indicam as palavras finais de Jesus no Evangelho de Marcos. Então, o batismo é esse sinal evidente da fé que eu criei. Porque se alguém crê, é salvo. Se alguém não crê, é condenado. Olha o que diz em Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Numa leitura superficial, sem o entendimento correto da interpretação bíblica, a gente pode ser iludido a pensar que tem que crer e ser batizado para ser salvo. Mas continua o texto. Quem, porém, não crer será condenado. Se para ser condenado tem que simplesmente não crer, para ser salvo tem que crer. O exemplo máximo disso é o ladrão ao lado de Jesus, que ele somente creu. Ele não foi batizado, mas foi salvo. Então, o batismo é justamente isso, o sinal externo, o sinal, a obra que eu apresento, a obra externa do meu coração. Porque eu criei, eu me batizo. Eu não me batizo para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu creio. Por quê? Porque eu sou salvo, eu me batizo. Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, ele fala para nós mostrarmos a nossa fé com obras, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Então, se eu creio, eu tenho que mostrar essa crença. E como eu mostro? Através do sinal que é justamente o batismo. Se a gente vê no próprio texto de Marcos que o requisito para ser condenado é não crer, logo o requisito para ser salvo é crer. E porque eu creio, eu me batizo. Eu sou batizado, melhor dizendo. Amém? Essa é a razão porque a maioria das igrejas não batizam crianças, nem tampouco legitimam esse batismo de crianças, porque é necessário. É primeiro necessário crer para ser batizado. E como alguma criança de meses, de 1, de 2 anos, ela vai crer? Se o requisito para ser batizado é crer. Existe toda uma teologia que fala acerca disso. E no próximo slide a gente vai ver melhor.
tem o chamado credo batismo, que eu tenho que crer para ser batizado, conforme está lá em Marcos 16, do verso 15 ao verso 16, que quem crer e for batizado será salvo. A consequência de um coração que crê é alguém que é batizado. A obra é que é a prova real que alguém creu é o batismo. Esse é o chamado credo batismo. E o pé do batismo, que é o batismo de crianças, vai utilizar o texto ali do batismo de Lídia, em Atos 16, verso 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, isso inclui também as crianças, provavelmente indica as crianças foram batizadas. Então, coloca também que crianças foram provavelmente batizadas em Atos 16 a partir do batismo de Lídia. E quem entende o pé do batismo, o batismo de crianças, entende que no Antigo Testamento, a criança que não tinha fé para decidir por Deus, a criança que não tinha fé para decidir se ia continuar sendo judaica, da religião judaica ou não, judia ou não, essa criança, por seus pais, ela já era submetida à circuncisão. E Paulo fala aos Colossenses que a circuncisão do Novo Testamento, neotestamentária, é o batismo. Então, os pedobatistas, aqueles que acreditam no batismo de criança, vão levar em consideração que, assim como a criança não escolhia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a circuncisão, a nova circuncisão é o batismo e a criança também não escolhe e ela fica apoiada na fé dos seus pais, porque os seus pais foram chamados para a fé em Cristo. E essa fé, há uma promessa dessa fé se estender também para a família, para os seus filhos. E por causa dessa promessa, a fé dos seus pais vai sustentar essa criança até que ela tenha idade suficiente para fazer a profissão pública de fé perante a comunidade dos cristãos, ela falar verbalmente, ela exprimir verbalmente que ela aceita Cristo na sua vida. Ou seja, o credo batismo é eu crer e ser batizado. E o texto-chave para isso é Mateus 16, verso 15 ao verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. O pé do batismo é justamente que há uma promessa de Deus para a família e essa salvação se estende também à família. E assim como a criança na antiga aliança, ela não escolhia a circuncisão, agora como o batismo é a nova circuncisão, na nova aliança, a criança também não escolhe e é sustentada pela fé dos seus pais. E quando ela chegar na idade que ela vai ter um entendimento acerca da fé, ela faz a profissão pública de fé. Eu não pretendo esgotar esse assunto, é um assunto bastante amplo, mas é para que você saiba quais são as linhas de batismo e o porquê cada linha pensa dessa ou daquela maneira. Amém? No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão ela foi suprimida em Atos 15, e não precisa mais, ali foi o concílio de Jerusalém, circuncidar. Então, o batismo é visto como um ato simbólico, é algo simbólico da fé que já ocorreu no coração daquele crente. Colossenses 2, do verso 11 ao verso 12, o apóstolo Paulo fala sobre essa circuncisão do coração e sobre essa semelhança que nós temos com a obra de Cristo por meio do batismo. Diz assim, verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, assim como Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados, a nossa velha criatura, com ele também no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou pelo poder de Deus. Nós levantamos das águas do batismo para essa nova vida. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E aí, ele vai explicar, nele também fostes circuncidados. Em Cristo nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Se
o verso 11 estava falando da semelhança da morte de Cristo, do seu sepultamento e da sua ressurreição com o nosso batismo, também fala no verso 12 que nele nós fomos, em Cristo, assim como fomos batizados, nós fomos circuncidados. O batismo, perdão, a circuncisão na antiga aliança, ela passa pelo filtro da cruz e se assemelha. Nós nos assemelhamos a Cristo, a sua obra, a sua morte, seu sepultamento, a sua ressurreição, por meio desse ato simbólico que é o batismo, também chamado como circuncisão da nova aliança. O batismo, ele não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Numa leitura superficial, a gente pode ser levado a entender que há requisito para a salvação, que é crer e ser batizado. Mas a gente tem um verso final que fala: quem, porém, não crer será condenado. O requisito para a condenação é não crer. Logo, o requisito para a salvação é crer. Mas porque eu creio, eu tenho que apresentar obras. E a obra de um coração que crê para a salvação é o crente que é batizado. Se fosse assim, o batismo como requisito para a salvação, então teria que estar lá no verso final que quem não for batizado será condenado. E é óbvio que isso não está no texto, não é verdade? O batismo, ele segue a fé que nos leva à salvação. O que nos levou a crer? O que nos levou à salvação? A fé. A crença, a fé nos levou a crer na obra salvífica de Cristo e nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E porque fomos alcançados por Deus, porque fomos salvos, nós vamos às águas do batismo. Então, o batismo não salva, mas ele acompanha, como a fé sem obras ela é morta, ele acompanha como obras de um coração salvo. Aí você pode se perguntar, já que o batismo não salva, para que eu vou me batizar, não é verdade? Você e eu podemos ser tentados a pensar dessa forma. Bom, as nossas obras, elas não nos salvam, mas Deus exige de mim e de você obediência. É uma ordem de Deus o batismo. É uma ordem do próprio Senhor Jesus. A obediência à lei também não salva. A obediência a Deus, as nossas obras não nos salvam. O que salva é Deus vindo ao encontro do pecador, o regenerando, trocando a sua natureza. Mas esse simples fato não quer dizer que foi abolida a obediência. E batismo é uma ordem do próprio Senhor Jesus. Então, por isso, nós somos levados às águas do batismo. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Porque eu não consigo entrar dentro do seu coração e você não consegue entrar dentro do meu coração para ver se nós cremos verdadeiramente. Mas através das minhas obras eu posso te mostrar a minha fé. Então, se eu sou salvo, eu mostro essa crença por meio do batismo. E você pode comprovar, e toda a comunidade cristã pode comprovar, que eu fui alcançado pela graça de Cristo porque eu me submeti às águas do batismo. Claro que a gente pode fazer uma diferenciação, e é óbvio que há essa diferenciação, mas óbvio que essa diferenciação de uma pessoa que se batiza verdadeiramente é alguém que só toma um banho. E aí o fruto da vida cristã vai revelar também se foi só um batismo ou foi só um banho. Se foi algo que ela confessou porque creu verdadeiramente, o fruto da sua vida cristã vai mostrar. Mas se não, foi somente um banho. Mas a fé que acompanha o coração salvo é de alguém que vai às águas do batismo. E como é que eu vou saber se a pessoa tomou um banho ou foi batizada realmente? Se ela proferiu aquela fé que ela diz crer. O fruto da vida cristã vai mostrar quem é quem.
O tempo vai mostrar quem é quem. O joio e o trigo crescem juntos, mas quando há peneira no vento, a gente sabe quem é quem. Romanos 6, verso 3 a 4 fala da nossa identificação com Cristo por meio do batismo. Nós fomos mortos com Cristo, sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo para a novidade de vida. O batismo nas águas remete à morte de Jesus a nosso favor. Tem a simbologia que ocorre o sepultamento da velha natureza, uma morte dessa velha natureza. E nós, ao levantarmos das águas, assim como Cristo ressuscitou, nós vivemos agora para Cristo, em novidade de vida. Amém? E para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz. É para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz. O batismo é para todo aquele que crê. O batismo é para todo aquele que entendeu a obra de Cristo e crê. Posso me batizar? Você entendeu a obra de Cristo a seu favor? Sim. Você crê? Sim. Então você pode descer as águas. A gente tem em Atos 8, do verso 30 ao verso 39, Filipe, que acaba de evangelizar o etíope eunuco, que ele está lendo o livro do profeta Isaías, não entende. Filipe explica o livro, explica a passagem e explica a fé em Cristo. O etíope eunuco crê e logo já se batiza. Qual o requisito? É a fé. Ele creu, ele se batizou. E como se batiza? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com Mateus 28, verso 19, Lucas 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, eu falei Lucas. Essa é a fórmula batismal. A fórmula que o Senhor Jesus deixou. O método que ele deixou, batizar em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o mais importante é que você entenda que o batismo ele não salva, mas ele acompanha alguém que foi salvo. O etíope eunuco que foi batizado por Filipe, assim que ele entendeu a fé e creu, ele foi batizado. E ao que tudo indica, ele foi batizado porque ali era uma região árida, ele foi batizado por aspersão. O método por aspersão ou por imersão não importa. O importa é o ato que se segue após a fé. Pode ser por aspersão, porque tudo indica lá em Atos 8 que naquela região árida não havia água suficiente para fazer um mergulho. Mas a imersão é o meio mais usual e é o meio que o próprio Senhor Jesus foi às águas, mergulhando por imersão. Doutrinas acerca do batismo. Para os católicos, o batismo ele salva, faz a pessoa nascer de novo, remove o pecado original e é administrado tanto em bebês como em adultos. Então, para os católicos, o sacramento do batismo não é algo simbólico, mas ele transmite graça a ponto de salvar, fazer a pessoa nascer de novo e remover o pecado original. Eles não entendem como um símbolo da fé, mas como uma obra necessária para a pessoa ser salva. E contraria justamente o que diz Paulo aos Efésios, que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Se o batismo salva, então já tem uma obra que, para a teologia católica, então já é uma obra que transforma a natureza do pecador, que salva o pecador, e esse pecador, então, ele pode contrariar o que está em Efésios 2, porque ele tomou a iniciativa de se salvar. Ele foi às águas. Então, a sua obra foi capaz de o salvar. Se a salvação ela é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, logo o batismo não salva. Logo, o batismo não pode mudar a natureza. Mas porque a minha natureza foi mudada, eu me batizo. Aliás, eu vou às águas do batismo.
na tradição, na teologia católica, eles entendem que o batismo transmite graça, quando na realidade contraria totalmente o texto de Efésios 2, do verso 8 ao verso 9, que não existem obras para a salvação. Senão aquele catecúmeno, aquele batizando católico, aquele indivíduo que está se batizando na igreja católica, ele pode se vangloriar. Afinal, ele conquistou a sua salvação porque ele se batizou, não é verdade? Então, isso aí é um pensamento equivocado da Igreja Católica. Na Igreja Luterana, como é que funciona a questão do batismo? Qual é a teologia luterana acerca do batismo? Ele é considerado um meio de graça. Para os luteranos, o batismo não necessariamente salva. Ele pode salvar naquele momento? Pode, mas não necessariamente salva. Mas ele oferece perdão dos pecados, renova a fé, concede o Espírito Santo. A eficácia do batismo para a teologia luterana não está ligada à fé do indivíduo, mas está ligada à junção da água com a palavra de Deus. E é independente da fé do indivíduo, o batismo vai ter a sua eficácia porque foi a palavra de Deus junto com a água que foi o meio de graça para perdão dos pecados, renovar a fé, conceder o Espírito Santo. Eles batizam tanto adultos como crianças também. E qual é a atuação de Deus? Deus ele pode salvar no batismo. Se aquela pessoa que está tomando a iniciativa, ela já não fez isso no seu interior, Deus pode usar aquele momento ali para salvar aquela pessoa, mas não que tenha algum poder aquela obra, não, mas é porque naquele momento aquela pessoa decidiu crer e ela foi salva juntamente com a sua obra de descer as águas. Batismo na tradição luterana está ligado à questão do elemento da água se juntar com a palavra e transmitir graça para aquele catecúmeno, para aquele batizando. E na tradição reformada, que é a tradição mais comum das igrejas presbiterianas e das igrejas que professam a fé reformada, e que é o ponto comum no meio protestante, mais comum no meio protestante. A tradição reformada, como tudo que já foi explicado aqui, viu o batismo como um sinal, um selo da graça divina. Aquela pessoa ela mostra que ela foi salva, que ela foi alcançada pela graça por meio da sua obra, que é descer as águas. É comparável à circuncisão no Antigo Testamento. Agora é a circuncisão do Novo Testamento, é o batismo se assemelhando à obra, aquele cristão se assemelhando à obra de Cristo, marcando também a inclusão daquele novo crente à comunidade de fé, porque é na frente da comunidade de fé que aquele crente se batiza, que aquele crente ele é batizado. Então todos daquela comunidade, daquela igreja, veem que aquela pessoa professou a fé em Cristo e ela desceu às águas. O batismo não é visto como essencial para a salvação na visão reformada, mas como um meio de graça que confirma as promessas do Senhor, porque eu e você fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Nós mostramos essa eleição por meio do selo da fé, do selo da justiça de Deus. Nós descemos as águas, um coração salvo é de um crente batizado. Um crente batizado é porque ele evidencia externamente por meio das suas obras que ele foi alcançado pela graça divina. Amém, pessoal? Ficamos aqui. É um conteúdo bastante extenso, eu creio que trouxe claridade para a sua vida. E eu queria saber de você, deixa aqui o seu comentário, me explique, na sua igreja, crê em pé do batismo, só batiza adulto, só é credo batismo, ou tem o pé do batismo também? Você é de qual tradição católica, luterana, reformada? Diz aqui como é o batismo lá da sua igreja, com muito respeito, com muita educação, e compartilhe esse conteúdo. Amém, queridos? Graça e paz, e até a próxima!